Querido Deus e Pai eterno, que habita nas alturas dos céus, muito obrigado por mais um dia de oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa estar nas nossas mentes, nossos corações, nossa atenção, para que possamos aprender essas coisas, essa luz que o Senhor tem aberto para nós. Que o Senhor envie anjos, santos anjos, para nos proteger, tirar toda distração. Perdoa os nossos pecados, para que possamos estar pura e limpa para nos aproximar do objetivo. Eu peço isso pelos méritos de Jesus. Amém. Good morning. Bom dia. I want to continue with our study on Daniel 11. Ele quer continuar com o nosso estudo sobre Daniel 11. Yesterday we did a short overview on the fact that you cannot understand Daniel 11 in the right way if you don't understand Daniel 2, 7 and 8. Ontem a gente fez uma vista por alto e a gente viu que para a gente entender bem Daniel 11, para que a gente possa entender Daniel 11, a gente tem que entender Daniel 2, 7 e 8. So we went through Daniel 2, 7 and 8 and we saw the characteristics that are the same in each chapter. Então a gente foi por Daniel 2, 7 e 8 e aí a gente viu as características que são as mesmas em cada capítulo. And that Daniel 11 is speaking about the same story as Daniel 2 or Daniel 7 and Daniel 8. They're the same story. E que Daniel 11 está contando a mesma história que Daniel 2, 7 e 8. The same kingdoms. São os mesmos reinos, But Daniel 11 is very detailed. mas Daniel 11 é bem detalhado. It starts at the kingdom of Medo-Persia. Começa com o rei da Medo-Pérsia. And then it goes to Greece and Rome up to the end of the world. E aí vai para Grécia, Roma, até chegar ao fim do mundo. We want now to look more in detail on Daniel 11, 40 to 45. A gente quer olhar em mais detalhes agora. I want to start with verse 40. Ele quer começar com o verso 40. Let's go there. Vamos começar aí. Could you read verse 40? E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Okay. So here you see that there is, at the time of the end, and yesterday we already did not prove it, but we at least mentioned it, that the time of the end is 1798. Aqui diz que no fim do tempo, ou no tempo do fim, ontem a gente mencionou, apesar da gente não ter provado, que o fim do tempo, ou o tempo do fim é 1798. Maybe I should, because time of the end is like the end of time in português. Okay. Em português está traduzido como no fim do tempo. Daniel 11:40. Daniel 11:40 está traduzido como no fim do tempo em português, mas em inglês é no tempo do fim. E a Ellen White também usa essa expressão em Grande Conflito, porque a Bíblia dela estava em inglês, então a gente entende como no tempo do fim. Okay. Mas eu vou estar falando qualquer um dos dois, fim do tempo ou tempo do fim. Daniel 11:40. And I want to address now more specifically about how do we prove who the king of the north and the king of the south are. Ele quer mencionar mais especificamente como que a gente vai conseguir provar quem é o rei do norte e quem é o rei do sul. And what rules we are using to prove that. E quais são as regras que a gente está usando para poder provar isso. First want to start to go through to Jeremiah 25. Primeiro ele quer ir para Jeremias, verso 25. Because in the Bible, Daniel 11 speaks about the king of the north and the king of the south, but it's mentioned in the Bible more often. Porque na Bíblia, Daniel 11 vai estar falando sobre o rei do norte e o rei do sul. Mas esses reis aparecem em outros lugares do rei do norte
e o rei do sul. Jeremiah 25 and then verse Jeremias 25, 9. 9. Jeremias 25, versículo 9. Could you read it? Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações. And could you read verse 11 as well? Você poderia ler o verso 11 também? E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. So this chapter, this part of Jeremiah is a prophecy against Judah. Então esse capítulo, essa profecia é uma profecia contra o reino de Judá. And you see in verse 11 that it's speaking about the captivity of the 70 years. E a gente vê no verso 11 que está tratando do cativeiro de 70 anos. And we see in verse 9 A gente vê, that God will send the king of Babylon, King Nebuchadnezzar, e a gente vê no verso 9 que ele vai enviar o rei de Babilônia, o rei Nabucodonosor, to destroy God's people. para destruir o povo de Deus. But in verse 9 it also says that they will come from the north. E no verso 9 também diz que eles virão do norte. So Babylon, or Nebuchadnezzar in this line, is the king of the north. Então Babilônia ou Nabucodonosor nessa linha seria o rei do norte. And the king of the north is always the power that wants to destroy God's people. E o rei do norte é sempre o poder que quer destruir o povo de Deus. We also can go to Ezekiel A gente também pode ir para Ezequiel 26. 26. Verse 7. Versículo 7. Yeah. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu, desde o norte, trarei contra ti a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos e com carros, e com cavaleiros, e companhias, e muito povo. Yeah. So here you see the same principle that the Bible is calling Nebuchadnezzar the king of Babylon, the king of kings from the north. Então aqui a gente vê o mesmo princípio que a Bíblia está chamando Nabucodonosor, o rei de Babilônia, o rei dos reis, o rei do norte. So you see also here that Babylon, literally speaking, is the king of the north for Israel. Então a gente vê aqui que Babilônia, literalmente falando, é o rei do norte para Israel. So if we go back to Daniel 11 now, Então se a gente voltar para Daniel 11 agora, we know that Daniel 11 is, if you go to Daniel 2 and you see this statue, se você em Daniel passar por Daniel 2 e ver essa estátua, then we know that the head of gold is Babylon. então você sabe que a cabeça de ouro é Babilônia. But Daniel 11 does not start with Babylon, it starts with Middle Persia. Mas Daniel 11 não começa com Babilônia, começa já com a Medo-Pérsia. Yesterday we discussed that the first two verses of Daniel 11 are speaking about Middle Persia. Ontem a gente discutiu que os primeiros 2 versos de Daniel 11 estão falando sobre a Medo-Pérsia. And from verse 3 to verse 15, it's talking about Greece. E que dos versos 3 ao 15 está falando da Grécia. And the first time in Daniel 11 where the king of the north is mentioned is in verse 6, I think. E o primeiro lugar no livro de Daniel, ou em Daniel 11, que o rei do norte é mencionado, ele imagina que é no verso 6. And the king of the south is mentioned in verse 5. So that's verse 6 is in the time period of Greece. No verso 6 a gente já está na época de Grécia. And yesterday who was the first king of Greece?
Ontem a gente estava vendo quem era o primeiro rei da Grécia, a gente lembra? Alexander the Great. Alexander the Great. And when Alexander the Alexander Great. died, what happened to his kingdom? E quando Alexandre morreu, o que aconteceu com o reino dele? It was divided. It was divided in Foi how many dividido. parts? Em quantas partes? 4. Quatro. In 4 parts was it divided. Em 4 And, partes. and these 4 parts, they become important for, I will illustrate it. E essas 4 partes, elas se tornaram importantes. Alexander the Great had a big empire. Alexandre o Grande teve um império enorme. It was almost worldwide. Era basicamente mundial. And it was divided in, when he died, in the north, Quando ele morreu, se dividiu in the east, para o norte, in the south, para o leste, and in the west. para o sul e para o oeste. And it is important to realize that Daniel is the writer of this book. E é importante compreender que Daniel é quem está escrevendo esse livro. And the center of the perspective, in the center of this perspective is Judah or Israel. E que o centro dessa perspectiva aqui é Judá ou Israel. So if you speak about the king of the north, then it's the king of the north from Jerusalem or from Israel. Judah. Então, quando ele está falando do rei do norte, ele está falando do rei que está ao norte de Jerusalém ou de Israel. And the king of the south is the king of the south of Judah. E o rei do sul é o rei do sul de Judá, de Israel. And the same for the west and the east. E mesmo para o leste e para o oeste. So we see that the kingdom of Alexander is divided and in 4 parts, and it's given to 4 generals. Então a gente vê que o rei de Alexandre o Grande ele é dividido em 4 partes e é dado a 4 generais. Maybe it's good to these are details and perhaps not very important for Daniel 11:40 to 45, but it's important to know these details about who these generals are. Talvez isso sejam alguns detalhes e não sejam tão importantes agora para Daniel 11, 40 e 45, mas é importante a gente saber quem são esses generais. It starts with, if we start with Cassander, Se a gente começar com Cassandro, é um dos generais. it is Cassander, Cassandro, and here we've got Lee. e aqui nós temos Lisímaco. Who's not sure how to pronounce that. And Seleucus, Seleuco, and e aqui temos Ptolomeu. Ptolemy. These are the 4 generals of Alexander the Great. Esses foram 4 generais de Alexandre o Grande. And Alexander the Great dies in 323 BC. E Alexandre o Grande ele morreu no ano de 323 a.C. I think. And then what happens is that these 4 generals are starting these 2 are first friends. Esses 2 generais eles eram a princípio amigos. Seleucus, he was basically a general of Ptolemy, Ele era basicamente um general de Ptolomeu. but later Seleucus became independent and he got the east. Mas logo depois Seleuco se tornou independente e ele conquistou o leste. He conquered the east in 301. Ele conquistou a parte do leste no ano 301 a.C. in BC, and then, then he started to conquer. I think it was first the west. E aí o que Seleuco começa a fazer? So Lucas, he conquered Ele vem in e vai conquistar o oeste. 286. He started to conquer Cassander. No ano 286 a.C. ele começa a conquistar Cassandra. And then he went to the north E aí ele vai vir para o norte. in 281.
no ano 281, Seleucus had Antes de both the Cristo. east, the west, and the north. ele conquista aqui o norte. Então, Seleuco ele já vai ter dominado o leste, o oeste e o norte. So there was a king of the south, and what we're saying is that the king or the nation or the king that is ruling in the geographical area of the south is the king of the south, and the one who is leading in the geographical area of the north is the king of the north. Então, o ponto que ele quer fazer é que existe um rei do sul, e ele é o rei do sul porque ele está reinando na área geográfica do sul. E o rei que está reinando na área geográfica do norte é o rei do norte. So Seleucus, he became the king of the north, Então, Seleuco ele se tornou o rei do norte. and then Ptolemy was still the king of the south. E Ptolomeu ele continuou sendo o rei do sul. So first the kingdom was divided into 4 parts, Primeiro o reino se dividiu em 4 partes, but in the end it ends up only 2 parts. mas no final acabamos vendo só 2 partes. And these 2 kings, the king of the north and the king of the south, they become a theme in the whole book of Daniel 11, or the whole chapter of Daniel 11. E esses 2 reinos, esses 2 reis, eles se tornam um tema que vai passar por todo Daniel 11, o rei do norte e o rei do sul. Whoever is the king of the north becomes the king, or whoever rules in the north is the king of the north, and whoever rules in the south is the king of the south. Quem quer que governe ou reine no norte se torna o rei do norte. E quem quer que esteja reinando no sul se torna o rei do sul. And we know that in history, this part is what we know that Alexander the Great was the leader of the Greek Empire. E a gente sabe que Alexandre o Grande, ele era o rei do Império Grego. So this part is still Greek, but it's divided. Então essa parte ainda é Grécia, mas ela ainda está dividida. But a part of the empire of Alexander was also Egypt, Mas uma parte do império que Alexandre o Grande tinha conquistado era o Egito. and that's where Ptolemy was leading. E era aqui que Ptolomeu estava. So Ptolemy was the king of Egypt. Então Ptolomeu ele se tornou o rei do Egito. This is the part of Babylon. This is more the part of Greece, and that Seleucus was leading that part, and it was the Grecian Empire. still. Essa parte aqui antes estava a Babilônia e Grécia, então Seleuco ele era a parte que estava dominando a região de Babilônia. But if we go through time, we know that the Grecian Empire becomes smaller and smaller, and the Roman Empire becomes important. Mas ao passar do tempo a gente vai ver que o Império Grego ele vai definhando, vai ficando cada vez menor, e o Império Romano vai crescendo. So later in this time period, Rome becomes leader in this geographical Então, area. posteriormente, Roma vai se tornar o rei, vai começar a reinar nessa área geográfica. And then we come in the time of Christ, when Christ was on earth. Então, It was not Greek anymore; it was the Roman Empire. Por exemplo, na época que a gente chega na história de Cristo, não era mais a Grécia que estava governando nessa região, era Roma que estava governando. But it's still in Daniel 11. It's still the king of the north. Mas em Daniel 11, apesar de ser Roma que está aqui, vai ser Roma que vai ser o rei do norte. Vai continuar chamando de rei do norte, o capítulo de Daniel 11. Okay. This I think, Certo. clear so far? Foi claro até agora? Yeah. Yesterday we said that the Greek Empire in Daniel 11 stops somewhere at verse 15. Ontem a gente disse que até o versículo 15 a gente chega com o Império Grego, em Daniel 11, que ele vai avançar até o versículo 15. And then from 16 and further it becomes Rome. E que a partir do 16 se torna Roma. Point is, what we want to prove is who is the king of the north in verse 40. O ponto que ele quer fazer é que a gente está querendo, na verdade, saber quem que é o rei do norte no verso 40. We know that it's in the Old Testament it was Babylon, A gente sabe que no Antigo Testamento era quem governava a região do norte, ou seja, a região de Babilônia. and it goes through history. Medo-Persia is not really mentioned in Daniel 11, but then it's Greece and it becomes Rome. A gente sabe que logo depois passa para ser Medo-Pérsia, apesar de que não é mencionado em Daniel 11, e então chega na Grécia. Another way to Então Roma. E outra forma de
to prove that, if you go provar to, isso. to Revelation 17. É se você vai para Apocalipse 17. Because the point is, another point I first have to make is that this is all in a literal way. Tudo isso que ele está falando, a gente está vendo numa forma literal. Literalmente, a região do norte. So the king who is leading in the north is really the king of the north. Então, o rei que está literalmente no norte era o rei do norte. And the king of in the south, in Egypt, is really the king of the south. E quem estava literalmente no sul, no Egito, era literalmente o rei do sul. But we apply for our time, we apply these things not literal anymore. E a gente entende que para o nosso tempo, essa aplicação não pode ser mais literal. It's not geographical. It's not that the king of Greenland is now the king of the north. Não é que o rei da Groenlândia, por exemplo, seja o rei do norte agora. We have to see. We have a principle that as soon as that, in prophetic way, that things before the cross, the time period of the cross, things are literal. Nós temos um princípio de que antes da cruz as coisas ocorrem literalmente. And that prophetically after the cross things become spiritual or symbolic. E que após a cruz as coisas se tornam espirituais ou simbólicas. For example, Por exemplo, before the cross we have a literal Israel. Por exemplo, antes da cruz nós temos que existir um Israel literal. But after the cross, this Israel becomes a spiritual. It becomes God's church. Mas depois da cruz, o Israel se torna um Israel espiritual, se torna a igreja de Deus. It's not a literal nation anymore, but it's now a spiritual group of people who are converted to Christ. Não é mais uma nação literal, mas é um grupo de pessoas que espiritualmente se converteu a Cristo. It's not a literal Jerusalem anymore, and it's not a literal temple anymore where we have to worship. Não é mais um templo literal em que nós temos que adorar, nem para uma Jerusalém literal. But it's a spirit after the cross. It is a spiritual temple, and Mas a após a spiritual cruz, Jerusalem, or the heavenly temple. Após a cruz se trata do templo espiritual, do templo celestial. So here you see the principle that after the cross things are not literal anymore, but they become spiritual. Então aqui a gente vê um exemplo de como após a cruz as coisas não são mais literais, mas a gente tem que entender espirituais. So in the same way, this happens with, for example, Babylon. Da mesma forma, isso acontece, por exemplo, com Babilônia. We have a literal Babylon in the Old Testament. A gente tem uma Babilônia literal no Antigo Testamento. This is the head of gold. It was Nebuchadnezzar and the kings that were reigning in a real nation of Babylon. A cabeça de ouro e os reis que estavam realmente na região da Babilônia. And they were the enemies of God's people. They took God's people captive. E eles foram inimigos do povo de Deus, eles levaram o povo de Deus presos, cativos, For 70 years. por 70 anos. But this becomes now a symbol for after the cross, you still have a Babylon. Mas isso se torna um símbolo, porque depois da cruz a gente vai ver que ainda é mencionado que existe uma Babilônia. And that's why we went to Revelation 17. E por isso que a gente chegou em Apocalipse 17. Because there the Bible says that there is still a mystery Babylon. Porque aqui a Bíblia ainda diz que existe um mistério da grande Babilônia. Let's read the first 6 verses. Sorry? The first 6 verses. Vamos ler do verso 1 ao 6. Yeah. Could you read with first 1, 2, 3, 4, 5? E veio dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de
de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. And I saw a woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. So here it is that John sees a woman riding a beast, and this beast has a name which is called Mystery Babylon. Então aqui a gente vê uma mulher montada numa besta, cheia de nomes, e ela tem um nome que significa mistério, a grande Babilônia. So even if you don't know what it is speaking about, we know at least we can conclude then that there is a Babylon at the end of the world. Mesmo que talvez a gente não saiba nesse ponto do nosso estudo o que quer dizer essa Babilônia, a gente sabe que tem uma Babilônia no fim do mundo. And that this Babylon is a great abomination for the earth. Que essa Babilônia é uma grande abominação para a terra. And it is even, does it say? Oh yeah, and it was drunk, in verse 6, and I saw the woman, and it was drunk of the blood of the saints. E no verso 6 diz que ela estava bêbada, embriagada do sangue dos santos. So you see here that even also this Babylon is fighting against God's people, the saints. A gente vê que essa Babilônia ela luta contra o povo de Deus, os santos. Just like the literal Babylon did. Assim como a Babilônia literal fez. And so there is a spiritual Babylon, Então existe uma Babilônia espiritual. and we know in Revelation 17 that this is speaking about, where is it speaking about? Sobre que ele ia falar sobre o que está falando, mas ele resolveu perguntar de que Apocalipse 17 está falando. Quem é essa Babilônia? A gente sabe? Who is the woman here that is drunk of the Quem é essa mulher que está bêbada com o sangue dos santos? The church. The church, yeah. And especially the church of Especialmente a igreja de Catholic Church. Catholic Church, yeah, Catholic. in the Dark Ages. A Idade das Trevas. Yeah. Exato. And so this is a time period where here Babylon was taking God's people captive for 70 years, literally. Ali na cabeça, Babilônia literal estava levando o povo literalmente em cativeiro por 70 anos. In spiritual Babylon, Na God's people were taken captive as well Na Babilônia espiritual, o povo de Deus foi levado cativo também for 1260 years. por 1260 anos. So this is a line of, the 70 years were literal, and now the 1260 years. It's the same, but it's a spiritual captivity. Os 70 anos que o povo de Deus esteve cativo foi literal, em Babilônia literal, e os 1260 anos que aparecem na profecia de perseguição papal também foram o mesmo período que a gente consegue alinhar, só que agora sobre Babilônia espiritual, levando o povo de Deus cativo. So what we're saying now after the cross, this literal application of the King of the North is not applicable because we are applying these things symbolically, spiritually. O que a gente está vendo aqui, então, é que após a cruz, nós não podemos entender que quem está literalmente governando a região da Babilônia pode ser aplicado, porque a gente vê que aqui Babilônia é algo espiritual. So there are some specific characteristics of the King of the North in the Old Testament or before the cross. Então, o que a gente tem que ver são as características específicas que aparecem no Antigo Testamento ou antes da cruz sobre Babilônia. And these characteristics we are looking for a king or a power that has the same characteristics in our time or in the Dark Ages. Já ao entender essas características, a gente vai buscar ver quem tem essas características, essas mesmas características agora na nossa época, no fim do mundo. So we know that spiritual Babylon is Rome. Então a gente sabe que Babilônia espiritual é o catolicismo And that romano it has the same characteristics of the literal Babylon. e que tem as mesmas características que a Babilônia literal. So we can say that the spiritual Babylon
is now the king of the north, because this was also the king of the north. Então a gente pode dizer que Babilônia espiritual também é o rei do norte, porque Babilônia literal também era o rei do norte. So the king of the north becomes the king of the north because of the spiritual characteristics. Então o rei do norte é o rei do norte por causa de suas características espirituais. So in 1798, we know that at the end, I just already did it with my hands, but I just want to show. We have the 70 years. Ele fez mostrou simplesmente a linha com a mão, mas a gente pode fazer com linhas. Que existiram 70 anos de cativeiros e 1260 anos sobre cativeiro papal. So we say that this period is the period where the king of the north is persecuting God's people and is ruling, so to speak. Então a gente vê que esse período é em que o rei do norte, Babilônia espiritual, está perseguindo o povo de Deus, então está governando. And we have seen in Daniel 11 yesterday in verse 31 and 36 that in this period it is the king of the north is magnifying himself and he's speaking blasphemous things. Daniel 8. 11, 36. Ok. Então a gente viu em Daniel 11, versículo 30 a 36, que que o rei do norte estaria falando coisas grandes contra Deus e se exaltando contra Deus. But then we see in verse 40 that there comes an end to this power. Mas a gente vê que no verso 40, esse poder que está se exaltando chega ao fim. It says at the time of the end, the king of the south push at the king of the north. E no fim do tempo, ou no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, contra o rei do norte. And we know that this prophecy ends in 1798. A gente sabe que essa profecia ela termina em 1798. And there is an end of the 1798. There is an end of the papacy, which is spiritual Babylon, which is the king of the north. E em 1798 é o fim do tempo do papado, que é o rei do norte, que é a Babilônia espiritual. Okay, so that's the king of the north. Então esse é o rei do norte. Now we have a king of the south. Então a gente também tem que entender agora quem é o rei do sul. In Old Testament, if you have Israel, again, if you take the literal application, No Antigo Testamento, se você partir da perspectiva de Israel, se você voltar para a aplicação literal, then you have the king of the south então você vai ter que o rei do sul is Egypt é o Egito, in the Old Testament. no Antigo Testamento. And the first time Egypt becomes a part of prophecy or even part of the Bible is in Genesis. A primeira vez que o Egito aparece na Bíblia ou na profecia é em Gênesis. In Abraham and in the story of Joseph and in the story of Moses. Na história de Abraão, na história de José, na história de Moisés. And one of the characteristics of Egypt we know is that I should have had this quote from Sister White where she says that Egypt was a symbol of atheism. Ele se deu conta de que ele tinha que ter lido uma citação de Ellen White, he will find it. Okay. O Igor vai encontrar onde diz que o Egito simboliza o ateísmo. That in the time of Moses, Que no tempo de Moisés, Moses came to Pharaoh and he said, "We want to leave Egypt and we want to go to the wilderness, to the promised land, because God tells us we should do this." Moisés falou para o faraó, a gente tem que deixar o Egito e a gente tem que ir para a terra prometida para adorar o nosso Deus, porque o nosso Deus mandou. And then Pharaoh says, "Who is God? I don't know God. There is no God." Então o faraó diz, quem é esse Deus? Não existe esse Deus, eu não conheço esse Or Deus. there is no God except me. Ou não existe outro Deus além de mim. And he denies the existence of God. He says it's a lie. God is not there. Então ele fala, o seu Deus não existe, esse Deus é uma mentira, ele não existe. So, and Sister White says that is the spirit of atheism, E Ellen White fala que isso é o espírito do ateísmo, the denial of God. a negação de Deus. And that becomes a symbol of the king of the south. E isso se torna um símbolo do rei do sul. That there is, if we apply this, if we go to, let's go to Revelation 11. Vamos para Apocalipse 11. If this symbol of
of atheism, we apply this now after the cross, so it's not a literal king reigning in the south anymore. A gente entende que se trata do ateísmo porque agora é um símbolo espiritual, não está mais falando do Egito, mas um princípio, uma característica espiritual porque nós já estamos depois da cruz. It's GC 269, 270. Grande conflito 269 a 270, está a citação. Vou escrever aqui. Yeah. 269. Grande conflito, página 269 a 270. Você sabe o capítulo? A França e a Revolução Francesa? Não, a Revolução Francesa e a Bíblia? I think the chapter is The French Revolution in the Bible. You have Portuguese there? Sorry? Do you have Sim, Portuguese tem em português. there? Okay. É, Maybe it's good to read a part of it. eu vou ler Do uma... we have a Greek controversy here? A gente está com um grande conflito aqui, eu fico lá embaixo. Portuguese version. Em português? Não, tá lá embaixo. Não. But I can find it here if you want. And then in 30 seconds I can find it. Yeah, but maybe for them to read as well. Yeah. Ah, Okay, they have it. We can read. Yeah. capítulo 15? Está no capítulo 15. Certo. Começa assim. A grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas. Está comentando o Apocalipse 11. A grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde os seus corpos mortos jazeram é espiritualmente o Egito. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou à rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o fez o rei do Egito. Quando, em nome do Senhor, a mensagem lhe fora levada por Moisés, Faraó orgulhosamente respondeu: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Isto é ateísmo, e a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio. A grande cidade é também comparada espiritualmente com Sodoma. A corrupção de Sodoma, na violação da lei de Deus, manifestou-se especialmente na licenciosidade. Then the text continues. We are ready to talk about Egypt. Yeah. This part was the part we needed, right? I read until the French Revolution. Or... Yeah, maybe it's good to. Ok, a gente vai continuar lendo. A corrupção de Sodoma na violação da lei de Deus manifestou-se especialmente na licenciosidade. E esse pecado também deveria ser característica proeminente da nação que cumpriria as especificações desse texto. Segundo as palavras do profeta, pois um pouco antes do ano de 1798, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Escritura Sagrada. E na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria assim ser silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. Essa profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Durante a Revolução, em 1793, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, levantarem a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença na divindade e culto à mesma. A França é a única nação do mundo relativamente à qual se conserva registro autêntico de que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. So here you see that Sister White is using the principle that the atheism of Egypt
is equal to the atheism of France. She compared Egypt with France. A gente vê que Ellen White comparando o ateísmo do Egito com o ateísmo que existiu na França. Ela compara o Egito espiritual com França. And it's not even only Sister White. She has this principle from the Bible. E não é simplesmente algo da cabeça dela. Ela extrai esse princípio da Bíblia. It is Revelation 11, verse 8. Ela está tratando de Apocalipse 11, versículo 8. And you have to know that Revelation 11, at least the first part, is speaking about the French Revolution. E a gente tem que entender que Apocalipse 11, pelo menos a primeira parte, está tratando da Revolução Francesa. And in verse 8, this great city, it is called the great city. No versículo 8, essa grande cidade é chamada de a grande cidade, It says, which is spiritually called Sodom and Egypt. que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. And it's speaking about France here. E está falando da França aqui, And it's spiritually called Sodom and Egypt. que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. So even the Bible calls France Egypt. Então até mesmo a Bíblia está chamando França de Egito. And we know that Egypt was in the old times, in the ancient time, it was the king of the south. E a gente sabe que o Egito, no tempo antigo, era o rei do sul. So if we go back to Daniel 11 again, Então, agora se a gente voltar para Daniel 11, then we read in verse 40, the first part of verse 40, e se a gente ler a primeira parte do versículo 40 de Daniel 11, that at the time of the end shall the king of the south, que diz, e no tempo do fim, ou e no fim do tempo, o rei do sul, so the king of the south is Egypt or France, o rei do sul é o Egito ou França, atheism, o ateísmo and pushes at him, and him is the king of the north. lutará com ele, e esse ele é o rei do norte. We already established, I think yesterday and perhaps even the days before, that in 1798, what happened in 1798? Então a gente já estabeleceu ontem, inclusive nos dias anteriores, que alguma coisa aconteceu em 1798. E o que foi isso que ocorreu em 1798? Que o Papa foi levado cativo. That the Pope has been taken captive. Taken captive by Que o Papa foi levado cativo por França. France, French. pela Exactly. França. So you see here the king of the north, the Pope, Babylon, spiritual Babylon, Então a gente vê que aqui o rei do norte, o Papa, Babilônia espiritual, receiving a deadly wound está recebendo uma ferida mortal by the king of the south, by pelo France, rei do by sul, spiritual a atheism. França, o ateísmo espiritual. So here you see these principles coming together, or these symbols coming together in verse 40, Então a gente vê aqui esses símbolos se aproximando no verso 40. and it's called at the time of the end. E é falado que é e no fim do tempo, ou no tempo do fim. So this is the start of our discussion, or the starting point of verse 40. Então esse é o ponto que dá o início ao verso 40. And we have to use these same principles to understand the rest of the verses. E a gente vai ter que usar esses mesmos princípios para entender o resto dos versos. Especially in verse 40, it is, if you continue in verse 40, it continues to speak about the king of the north and the king of the south. Por exemplo, se você continuar no do verso 40, vai continuar falando do rei do norte e do rei do sul. If you read the rest of verse 40, Se você ler o restante do verso 40, it says, and the king of the north shall come against him like a whirlwind. que diz, e o rei do norte se levantará contra ele como uma inundação, With chariots and with horsemen and with many ships, and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. So in 1798 you have the king of the south Então, em 1798, você tem o rei do sul, comes against the king of the north. ataca o rei do norte. But then it says, the next part says, and the king of the north E a próxima parte fala shall come against him like a whirlwind. que o rei do norte se levantará contra ele como uma tempestade. So he will fight back. Então, o rei do norte ele vai contra-atacar. So the question is, A questão é, who is the king of the north and who is the king of the south? quem é o rei do norte e quem é o rei do sul? In 1798, the king of the north was the papacy, Em 1798, a gente já viu que o rei do norte era o papado and the king of the south was France. e o rei do sul era a França. But the question is that still the case when Será que isso continua they sendo are o caso? fighting here, when the king of the north is
fighting back against the king of the south. Será que isso continua sendo o caso quando o rei do norte está contra-atacando o rei do sul? So we have to find something in history to Unlock. match. Então a gente tem que encontrar algo na história para ver se encaixa. But still we have to use the same principles we used to understand the first part. Mas a gente, além disso, a gente precisa manter o mesmo princípio que a gente usou para entender a primeira parte. That that these symbols are that we are looking for spiritual. De que a gente está olhando para uma aplicação espiritual. Because we are still after the cross, it is in regard to atheism. Okay. It's regard to spiritual Babylon. It's God's enemy. Porque a gente ainda está, depois da cruz, ainda se trata de um espírito de ateísmo e ainda se trata de um espírito que é o inimigo de Deus, o rei do norte, no caso. And this is where the Time of the End magazine is becoming important. E é nesse ponto que aquela revista amarela, O Tempo do Fim, se torna importante. It describes how atheism is developed through the years. Porque demonstra como o ateísmo se desenvolveu ao passar dos anos. Maybe it's good just to give a short line of that, just to illustrate it. Talvez seria bom a gente simplesmente fazer uma linha sobre isso, apenas para ilustrar. I will remove this. Ele vai apagar isso. Yeah, that's fine. Okay, no problem. We see in 1798 A gente vê em 1798 that the king of the south, que o rei do sul, that atheism is France. o ateísmo é França. So we've got France. Então aí você tem França. And in this time period, Nesse período, how does atheism, how can I ask that? What is the result of this atheism? qual é o resultado desse ateísmo? Bad question, probably. Provavelmente foi uma pergunta ruim. What is taking place in this history? O que está acontecendo nessa história? Como é que a gente chama essa história? Especially in France. Especialmente na França. The French Revolution. It's the French Revolution. É a Revolução Francesa. Also, one thing I have to mention is that the atheism is important because it becomes a part of the structure of the government. Outra coisa que ele esqueceu de mencionar é que o ateísmo ele se torna importante nessa história, porque o ateísmo ele se torna uma parte do governo. I mean, atheism has always there are always people who don't believe in God. Sempre existiram pessoas que não acreditavam em Deus. But Sister White, and I think we even read it, it says that France was the first country ever that denied the existence of God in their system of government. A gente leu já o texto hoje de Ellen White que ela fala que a França foi a única nação que, como um povo unido, negou a existência de Deus. And she compares that with Pharaoh in Egypt. Aí ela compara isso com o faraó, o rei do Egito, há muito tempo atrás. And that makes France a prophetic. E isso torna a França um símbolo profético. And this same principle that atheism becomes a part of the government E esse mesmo princípio de que o ateísmo ele se introduziu no sistema de governo is something we have to look for because the king of the south continues to be a part of prophecy after 1798. é algo que a gente vai ter que continuar buscando, porque o rei do sul ele vai continuar sendo o rei do sul após 1798. We know that France, soon after 1798, gives up her A gente sabe que atheistic principles. A gente sabe que a França, depois de 1798, ela abre mão desses princípios ateístas. So, France, I'm not sure when exactly, but it's like a couple of years later, she gives up these atheistic principles. Ele não tá lembrando exatamente o ano, mas ele sabe que França, nós sabemos que a França, logo depois, ela deixa de ser um país que o governo é ateu. So the question is, if there is a king of the north, whoever that is in our time, A questão então é,
Se existe um reino do norte, quem é esse rei do norte na nossa época? He has to fight against an atheistic nation. Esse rei do norte ele tem que lutar contra uma nação ateia. And it seems that France is not this nation because it gives up these principles. E a gente vê que França não é mais essa nação ateia, porque ela abriu mão desses princípios. And if we go through history, then we come to the beginning of the 1900s. Se a gente avançar na história, a gente vai chegar ao começo dos anos de 1900 And there is another revolution taking place in the world. e vai ter uma outra revolução que vai estar ocorrendo no mundo. Or at least not necessarily in the whole world, but in a nation. Não necessariamente uma revolução no mundo, mas sim em uma nação. It is the Russian revolution. É a Revolução Russa. You see in Russia a movement taking place. Você vê na Rússia um movimento It's ocorrendo based on the principles of Karl Marx and I think it's Vladimir Lenin. e está baseado nos princípios de Karl Marx, acho que Vladimir Lenin. And these are principles of the communism. E esses são os princípios do comunismo. And communism is a system of government E o comunismo é um sistema de governo that denies everything that has to do with religion. que nega tudo que esteja relacionado com religião. It denies God. Rejeita Deus. So it is, I mean, it's called communism because that's the name of the political system. Se chama comunismo porque é o nome do sistema político, But spiritually speaking, it's atheism. mas espiritualmente falando continua sendo ateísmo. So this spirit of atheism is after France, it became a little bit on the background, but Então- it was still there. Então esse espírito de ateísmo, após a Revolução Francesa, ele vai um pouco pro fundo, And it mas ainda existe. and it pops up or it becomes public again in another revolution in Russia. E aparece, se torna público outra vez agora em uma outra revolução na Rússia. So you see a revolution, Então você vê uma revolução and you see a na revolution. França e você vê que há uma revolução aqui It's the Bolshevik revolution, it's the Russian revolution, na Rússia. É a revolução bolchevique ou a revolução russa. and I think it was in 1917 when this took place. E ele acha que foi em 1917 que It isso was ocorreu. short after the First World War. Foi logo depois da Primeira Guerra Mundial. And this is where it started. Foi aqui que começou esse comunismo. And this communism, this to grow, Esse espírito de ateísmo ele começou a crescer and they started to conquer other nations. e ele começou a conquistar outras nações. And Russia started to grow, and it started to become they called it the Soviet Republic. E a Rússia começou a crescer, eles começaram a chamar de República Soviética. And it continued through history. Continuou ao longo da história. And what we're saying now, if we go back to Daniel 11 verse 40, O que nós estamos dizendo é que se nós voltarmos para Daniel 11, versículo 40, that the king of the north é que o rei do norte, was in 1798, it was, em 1798 era, who was it? quem era? King of the north, O rei do norte, Roma. Roma. Rome. And it received E recebeu uma what does Revelation say? Vida mortal. deadly wound, Deadly wound. uma But what ferida does it mortal. say if we go to Revelation 13? Se a gente for para Apocalipse 13, It says that it receives a deadly wound. vai falar que recebeu uma ferida mortal. Revelation 13 verse 3. Apocalipse 13, versículo 3. Yeah? 13:3. 3 e 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. So you see that this beast has a head and it receives a deadly wound. Então a gente vê que essa besta ela tem uma cabeça e ela recebe uma ferida mortal. But it also says that this wound will heal. Mas também é dito que essa ferida seria curada. We know that
the papacy receives a deadly wound here, A gente sabe que o Papa recebe uma ferida mortal aqui, but it will become alive again, or it starts to become, it will heal through history, so it will be alive somewhere in the end times again. mas que ele vai se ser curado e vai voltar a aparecer no fim dos tempos outra vez. So we say that the king of the north is still the papacy. Então a gente entende que o rei do norte ele continua sendo papado. Although she received a deadly wound, this wound will heal, and she will come back to the king of the south. Então a gente sabe que apesar dele ter sido ferido de morte, ele vai ser curado e ele vai voltar para atacar e se vingar do rei do sul. So the king of the north, the papacy, will come against an atheistic nation. Então o rei do sul, o rei do norte, o papado, ele vai se voltar contra uma nação ateísta. It's not France anymore, Já não é mais França, because it's not an atheistic nation anymore. porque não é mais uma nação ateísta. Marx has a quote in his discourse. Karl Marx tem uma citação que ele fez no discurso dele. Karl Marx foi a mente por trás do comunismo. And he said that the Jacobins of 1793 became communists. Karl Marx fala que os jacobinos de 1793, os jacobinos foram os revolucionários mais fortes da França na Revolução Francesa. Ele fala que esses jacobinos se tornaram os bolcheviques, que foram os revolucionários da Rússia na época da Revolução Russa. I'm just saying that even they themselves knew that they were the Então, ele simplesmente está fazendo o ponto de They que were até eles mesmos reconhecem que eles são a continuação desse espírito de revolução ateísta da França. they continued what they started. Que eles continuaram o que esses começaram. one of his biographers says that Lenin worshipped the Jacobins. The Jacobins, okay. Os biógrafos de Lenin, que foi um dos principais aqui na Rússia nessa época, dizem que Lenin ele era Worship. ele venerava os jacobinos. Diz assim, o jacobinismo se tinha converteu num artigo de fé para Lenin. Fala que o jacobinismo se converteu num artigo de fé. O jacobinismo era uma filosofia, um grupo de pessoas aqui da França. Fala que o jacobinismo se tornou um motivo de fé para Lenin aqui na Rússia. Yeah. So you see here that even the people who started this revolution, they say themselves that they have the same spirit as and the same principles that are applied in the French Revolution, and they worship even this whole system. Então a gente vê aqui que até mesmo essas pessoas que estavam aqui fazendo essa revolução, elas sabiam que eles eram uma continuação desse sistema e eles mesmo entendiam como um artigo de fé todo esse sistema que existiu aqui. So this atheism, where atheism took down the king of the north, it received the deadly wound. Então o rei do sul ele ataca, ele fere de morte o rei do norte. But we see that the king of the north will come back to the king of the south. Mas a gente vai ver que o rei do norte retorna contra o rei do sul. And we say now that Russia and the revolution and the Soviet Republic is this king of the south. A gente consegue enxergar que agora que o rei do sul se torna essa República Soviética Russa, a Rússia se torna a Rússia. And we know if we look back in history E a gente sabe que se a gente olhar para trás na história, that the Soviet Republic does not exist anymore. que a República Soviética Russa já não existe mais. We know that there came an end we say in 1989. A gente sabe que ela chegou a um fim. A It's gente the diz starting point of the downfall of the Soviet Republic. que em 1989 foi o ponto de início da queda da República Russa. Do we know what is the historical event that took place? A gente sabe qual evento histórico teve seu lugar nesse ano? 1989. Em 1989? The Fall of the Berlin Fall of the Wall. Berlin Wall. A queda do Muro de Berlim. Berlin was a city in eastern Germany. Berlim era uma cidade no leste da Alemanha. Right? Ele vai fazer um gráfico. This is Germany. Essa seria a Alemanha. And Germany existed in a western part and an eastern part. E a Alemanha existia numa parte ocidental e numa parte oriental. Vou botar leste e oeste. In the past, this was one nation. No passado era uma única nação. But there was the capital
of Germany, of whole Germany, was Berlin. Então aqui era a Alemanha e a capital de toda a Alemanha era Berlim. And I'm looking. Is the western part was still the capital of Western Germany? Aqui seria. Or there was one? But why was this still? It used to be. Okay. E aqui dentro da cidade de Berlim, que costumava ser a capital, havia uma divisão também. There was at least a city. This is Berlin, Havia uma cidade, Berlim, and the western part of Berlin. e dentro dessa parte I'm leste, not sure if it a literally parte was the western part, but there was a part in Oeste. Berlin that belongs to this nation, e havia uma parte aqui nessa cidade que pertencia a essa nação, que controlava essa parte. and there was another part of this city that belonged to this nation. E havia uma outra parte, metade dessa cidade, que pertencia a essa nação. But this Que estava part no was, leste. this part was communist. Essa parte aqui era o comunismo. It was inspired by in this part you had the Soviet Republic, you had Poland and all the Do other. lado daqui você tinha o comunismo, você tinha a Polônia e a União Soviética. But this became a problem in this city because people started to flee from eastern Berlin to western Berlin and the other way around. E aqui se tornou um problema, houve um problema nessa cidade, havia um problema porque as pessoas começavam a fugir, queriam sair do leste para o oeste ou ao contrário. So what they did is they built a big wall through the whole city. Então o que eles fizeram foi que eles construíram uma enorme muralha através da cidade. So you was not able to travel from the east to the west. Então você não podia mais viajar do leste para o oeste. So if you was living here you was basically living in a little prison. Então se você estava vivendo aqui, você estava basicamente vivendo numa pequena prisão. And this wall became a symbol of communism. E esse muro se tornou um símbolo do comunismo. It was very visual. Era algo bem visual que todos podiam ver sobre o poder do comunismo. And in 1989, I think this wall was somewhere built in I think it was in the 60s or something. Ele imagina que essa muralha foi construída em algum lugar nos anos So this 60. wall was there for more than 20 years. Então essa muralha existiu por mais de 20 anos. And in these 20 years, this became a problem in the city because, I mean, if you have a wall just through a city, it becomes a problem. E com o passar dos anos, essa muralha se tornou um problema na cidade, porque se tem uma muralha no meio da cidade. So in 1989, this wall fell. Então em 1989 essa muralha caiu. That means that people broke down the wall, they passed through the gate, and the function of the wall lost its function. After long negotiation, it was not that people No, that's true. Yeah. There was a long negotiation and they wanted to have a fair way of solving the problems. Houve bastante negociação, eles queriam ter uma forma justa de resolver esses problemas. But I think it was the eastern part of the government that was not really willing to negotiate. Mas ele queria que era essa parte do leste do governo que não queria negociar, que estava governando ao leste, que não queria But governar. it finally resulted or concluded in an outburst of I'm not saying it's rebellion, but it's in a revolution. Yeah. Mas de uma certa forma, o que acabou ocorrendo foi quase que uma revolução. So this is the beginning point of, although it was a small wall, because this is the whole Soviet Republic. Então tudo isso começou com um pequeno muro, porque se a gente for comparar, tudo isso aqui era como se fosse o RSS, a União da República Socialista Soviética. The fall of this wall became a starting point of the downfall of the USSR. A queda desse muro se tornou o ponto de início para a caída da URSS. I think it was from 1989 until 1991 or 1992 that, I think it was 1991, this is the starting point of the downfall of the Soviet Republic. Aqui foi o ponto de início do início da queda da União da República Soviética Socialista, que era da Rússia. E ele queria que foi mais ou menos continuar até 1991, que foi um outro ponto importante da queda. It is good to know that let me read it.
Here. If this is a Soviet Republic, Se essa era a República Soviética, then this was Russia Então in the isso foi- beginning isso aí era onde começou a Rússia, a República in Soviética. 1917. Em 1917, tudo And in começou na 1917 Rússia. there was this revolution, and communism became the system of government. Tudo começou na Rússia. Em 1917 houve essa revolução e o comunismo se tornou o sistema de governo. And Russia started to enter into other nations, Então a Rússia começou a invadir as outras nações. and it took Poland, and it took parts of Eastern Europe. E aí tomou a Polônia e outras partes da Europa Oriental, do leste, But also nations in the south part in Asia. mas também nações na parte do sul, na Ásia. And Russia became a union of countries, and they call it the USSR. It's the United Soviet Republic. E aí a Rússia, depois ela conquistar vários países, ela se tornou uma união, que é a URSS, União da República Socialista Soviética. So this was the USSR, and in 1989 this started, but because of the fall of the Berlin Wall, because this was also part actually. It was not really part Não of havia the essa USSR, but divisão. it was at least communism. Não havia essa divisão aqui, né? Tudo isso aqui era comunismo. E aí com a queda desse muro, So this eastern part of Germany that was losing communism, the communistic way of governing was losing its power. então, com isso, essa forma de governo comunista começou a perder seu poder. And that was the beginning of other nations following the Eastern Germany. E aí outras nações começaram a seguir o mesmo exemplo da Alemanha. So you get, I don't know the exact order, but you had in the end you had Poland, and they became an independent nation again. E ele não sabe exatamente a ordem, mas as nações voltaram a se tornar independentes. So you have, in the end, Russia. De tal forma que no final a Rússia ficou sozinha. Russia loses all their nations again. She entered in before. Então a Rússia ela perde todas as nações que ela tinha invadido antes. So these become all. And that starts in 1989. E todo esse declínio This is USSR. é o declínio da República Soviética. But it's important to know, and the Bible tells us that it is the king of the north that brings the king of the south. É importante notar que a Bíblia nos diz que vai ser o rei do norte que vai trazer esse declínio do rei do sul. And this is where the Time of the End magazine E aí que entra a revista Tempo do Fim, is giving the details about Dá how os- the king of the north. Who's the king of the north? dá os What did it detalhes say? acerca de quem é o rei do norte, quem a gente entendeu que é o rei do norte. Nesse tempo, Yeah, in this time, she says. In this time, Sim, nesse tempo. esse tempo era Roma. Yeah, Rome. it's Rome. Yeah. Sim, Roma. It's Rome. Sim, você estava We só already said confirmando. it a couple of times, but yeah, that's very good. The king of the north is Rome, and so the question is, how does Rome play a part in the downfall of the Soviet Republic? Então, como o catolicismo romano vai ter uma parte na queda da União Soviética? And that's why the Time of the End magazine comes in and describes it in a very good way, and you can see it even in the news, in the secular press, so to speak. E aí, It's not a secret that Rome was main player in the downfall of the communism. e aí que essa revista entra, porque ela tem bastante informação das revistas da época, das notícias, porque não era um segredo que o papado, que o catolicismo romano era um ator muito importante no declínio da União Soviética. We know in this time period, after the World War II, Nós sabemos que nesse período, logo após a Segunda Guerra Mundial, until this time period, there was a war going on. até esse período havia uma outra guerra ocorrendo depois da Guerra Mundial. But we called it a Cold War. A gente chama ela de uma Guerra Fria.
It was called a Cold War because there was no fighting going on. Se chamava de Guerra Fria porque não havia combate direto. There was a war going on, but it was it was on the level of the intelligence. Sim, era uma guerra que ocorria, mas era no nível How to translate? é, Yeah. de desenvolvimento do país, de qual dos dois formas de governo era melhor. De economia, de qual tinha mais ciência, de quem conquistava mais. De quem saberia mais sobre informática, por exemplo, de quem chegaria primeiro ao espaço. Tudo isso era uma guerra fria que havia entre as duas grandes economias do mundo. Do we know the Cold War between what two nations was the Cold War? A gente se lembra de a Guerra Fria se tratava de que duas nações? No, the Cold War was a war. It was not a fighting war, but it was a Cold War between America and the Soviet Republic. A Guerra Fria não era uma guerra de combates, mas foi uma guerra entre os Estados Unidos da América e a República Soviética. They both wanted to rule the world, so to speak. They wanted to be the world leaders. Ambos queriam ser os governadores do mundo, queriam comandar o mundo, And they both were building their military power, e ambos estavam investindo em seus exércitos. and they were dreigen. And they were they were looking for a word. Dreigen in Dutch. They were. How can I explain it differently? They were making each other afraid, so to speak, by. That's a bad word, but they were trying to. Eles estavam tentando um assustar o outro, estavam tentando um amedrontar o outro. Eles faziam, they made parades with arms and guns and Yeah, bombs. they were building their military power just to Eles investiam show who was the strongest. na potência militar deles apenas para mostrar quem era o mais forte. But it never really came to a hot war, so to speak. Mas nunca chegou a se tornar uma guerra quente em que eles iam para o combate They mesmo. never really came to a point where they were really fighting. Não chegou nenhuma vez em momento em que eles de fato estavam lutando. But it was in this time period it was a big issue in the world. Mas durante esse período era um grande tema no mundo. It was, so to speak, a bomb lying in the earth, and it could explode at any time. Era como se tivesse uma bomba na Terra que poderia explodir a qualquer hora. But this bomb actually never exploded because it stayed a Cold War, Mas essa bomba nunca explodiu porque ficou sempre como uma guerra fria. and it ended up with the downfall of the Russian Republic, E terminou com the Soviet o Republic. declínio da República Soviética. And it never came to an explosion, figurative explosion. E nunca chegou para uma, figurativamente falando, a explodir essa guerra. I see the time is up. Ele viu que o tempo... We continue this thought Chegou. tomorrow. Então a gente vai continuar essa mesma linha de raciocínio amanhã. I think we will be able to print some Time of the End magazines today, and we can give you. A gente vai ver se a gente vai conseguir imprimir algumas revistas Tempo do Fim hoje. Então a gente pode... Oh, okay. They're on the webpage. You can download probably PDF for free. Elas estão também na internet, no site You can Livrinho, even purchase them if you want. de graça. E você também pode comprar elas por lá, se você quiser. Okay. Ok. Shibelish Head. Okay. Very good. Well, let's end with a word of prayer. Vamos terminar com uma palavra de oração. Let's also pray for the breakfast. Vamos aproveitar e já orar pelo café da manhã. We pray for us. Maravilhoso Pai, queremos agradecer, Senhor, pelo dia que o Senhor nos dá, de perdão pelos nossos pecados, antes de tudo, para que nós possamos estar realmente em caminho com o Senhor, Senhor. Em tuas mãos, aquilo que foi preparado seja abençoado por Ti, para que possamos nutrir e que possamos
criá-los segundo a tua vontade.